Marlon falou algo muito interessante. É aquilo que vamos estar baseando na mensagem, na reflexão nesta manhã. Nós assumimos um compromisso com Deus. Queridos, é o ponto de partida para você experimentar os milagres de Deus na sua vida. E muitas vezes nós queremos ver milagres grandes, e Ele pode fazer. Mas às vezes uma gratidão, um reconhecimento do dia, da saúde, do trabalho, da vida, do alimento, da água, é um milagre de Deus. É algo tremendo. Eu quero compartilhar com os amados irmãos, rapidamente, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, é um texto bastante conhecido e tem a ver com o tema, famílias edificadas sobre a rocha. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24 a 27, eu quero refletir com os amados irmãos, construindo uma família feliz, renovando a minha aliança com o Senhor, renovando os meus compromissos com o Senhor, para experimentar os milagres do Senhor. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Tinha construído sobre Jesus, as suas palavras. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, louvado, exaltado seja o Senhor por esta manhã de adoração a Ti. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. O Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso. E nesta manhã, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo, que a Tua presença se manifeste nesse lugar, porque nós precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor, e cremos que o Senhor está aqui. E nós te pedimos, fale ao nosso coração, abra os nossos corações agora, e revele a Tua vontade, através das nossas vidas, através das nossas famílias, das nossas casas. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Jesus foi tremendo, muito sábio, o Filho de Deus, quando ele colocou esse texto logo no final, relatando ali o Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7, relatando ali os seus ensinamentos. E no final ele coloca algo muito claro, muito objetivo, para que todos possam compreender a importância de guardar e praticar a sua palavra. Ele poderia usar outras formas, uma outra parábola, uma outra ilustração, mas ele usou algo que todos nós, sem exceção, sabemos que é uma construção. Sabemos o perigo quando a casa não é edificada sobre uma rocha ou um terreno seguro. E ele faz essa comparação tremenda para nós, para nos ensinar a importância de tomarmos uma decisão, de assumirmos um compromisso com Ele, através da sua palavra. E Jesus, mediante aqui, a partir do capítulo 5, ele começa a relatar sobre as bem-aventuranças. E ele começa a relatar vários ensinamentos, como ter uma vida próspera. Ele começa a ensinar sobre a felicidade, ele começa a ensinar sobre a oração, ele começa a ensinar sobre amor ao próximo, ele vai ensinando ali a importância de assumirmos um compromisso com Ele, ele vai ensinando ali sobre a ansiedade, a confiarmos no seu poder, ele vai nos ensinando a buscar primeiro o seu reino,
Ele vai nos ensinando a não julgar o próximo, e Ele vai passando coisas tremendas, ensinamentos do Senhor para o nosso coração. E então, no capítulo 7, então, ele faz uma conclusão: agora está diante de vocês, agora a decisão é de vocês, todos os ensinamentos que eu passei para vocês, todas as lições preciosas que vocês precisam ouvir, já passei, agora está diante de vocês. Queridos, nós estamos num tempo que nós precisamos tomar decisões sérias em relação à nossa vida cristã, em relação à nossa família, em relação à igreja do Senhor, o reino do Senhor. Precisamos praticar os ensinamentos do Senhor, precisamos viver os ensinamentos do Senhor. E aqui ele começa dizendo algumas coisas importantes que quero compartilhar com vocês rapidamente, que ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras. Que palavras são essas? Você vai observar a partir do capítulo 5, relatando sobre as bem-aventuranças, onde muitas pessoas estão distorcendo a felicidade ou uma alegria apenas na saúde, ou num bem-estar, ou numa conquista da casa, ou num diploma, ou numa conquista de um carro. Mas essa felicidade que Jesus está ensinando, ela vai além de todas essas coisas materiais. A maior e plena felicidade é a presença de Deus. É Ele conduzindo todos os momentos, é Ele estando no trono da graça, Ele está no trono do nosso coração, revelando a sua graça, revelando a sua bondade, revelando o seu poder. E isso, olha que coisa tremenda, o que a Bíblia nos ensina tantos anos atrás, nós podemos ver na prática, na vida do Marlon, da Mariana, do Benjamin, da família, da igreja, porque assumiram um compromisso com Deus. Eles ouviram a palavra, eles praticaram a palavra e desfrutam das maravilhas de Deus. Vieram tempestades, é óbvio, vieram ventos, é óbvio, os rios muitas vezes subiram, mas o vento foi forte, mas ela... Nossa, que alegria que estou falando. E ela não caiu, não desabou, e ela... E ela não desabou. Guarde isso, a casa não desaba quando ela é firmada em Cristo. As tempestades vêm, nós não estamos isentos, as lutas vêm, os rios se enchem, os ventos sopram com força, mas ela não cai, porque ela está firmada em Cristo, que ela está firmada no Senhor. Ela está baseada nos ensinamentos do Senhor, ela pratica o que é a felicidade, ela pratica o que é amar o Senhor acima de todas as coisas, ela pratica buscar primeiro o reino de Deus, ela pratica fortalecer a sua casa através da oração. Como está o alicerce da sua vida de oração na sua casa? As tempestades vêm, as lutas vêm, os rios se enchem, o vento bate com força, mas você está diante do Deus Todo-Poderoso. A minha fé está no Senhor, a minha alegria está no Senhor, a minha vida está no Senhor, o meu cônjuge está no Senhor, o meu trabalho está no Senhor, a minha saúde está no Senhor, e eu não serei abalado porque estou firmado nas promessas do Senhor. E você vai observando que Jesus, ensinando ali sobre as bem-aventuranças, depois ele parte para a oração, de orar sempre, de buscar a sua face. Queridos, nós temos colocado desafios diante da igreja, de fazer um grande movimento de oração. Irmãos, Deus está respondendo às orações, Ele tem manifestado o seu poder, a sua graça, da forma dEle, do jeito dEle. Nós não temos que questionar o que Deus está fazendo, nós temos que dizer: louvado seja o Senhor. Para isso a importância de edificar a nossa casa na rocha que é Jesus, através da oração, da busca, do relacionamento, da intimidade com Deus, de buscar coisas extraordinárias com o Senhor, nos seus ensinamentos, na sua palavra. E se você começar a observar de tantas coisas aqui, a partir do capítulo 5, o Senhor fala sobre a bem-aventurança, ele fala sobre o testemunho,
ele fala sobre a respeito da ira, ele fala sobre o adultério, ele fala sobre o divórcio, ele fala sobre a respeito da vingança, ele fala sobre o amor aos inimigos, ele fala sobre ser bondade, ele fala sobre a resposta de oração, ele fala sobre a respeito do jejum, ele fala sobre os tesouros do céu, ele fala sobre a luz do corpo, ele fala sobre os dois senhores, ele fala sobre as preocupações, ele fala sobre o ato de julgar os outros. Jesus, ele encoraja a oração, Jesus, ele fala sobre a porta estreita, Jesus fala sobre os falsos profetas, Jesus fala sobre entrar no reino dos céus. Tudo isso ele nos ensinou, mas é preciso colocar em prática. É preciso assumir um compromisso com o Senhor de oração, da leitura da palavra de Deus, falar com Deus, conhecer a Deus, conhecer o seu poder, conhecer a sua grandiosidade. Ela não é uma mão única, ela é uma mão dupla. Deus se revelando a nós, da sua palavra, e nós nos revelando a Ele através da busca, da necessidade. Como as nossas casas precisam estar firmadas em Cristo, na prática, no viver, de debater com a família as perguntas no sermão da manhã, onde você pode refletir sobre a mensagem de Deus, a importância de estar juntos. Eu me lembro que quando Mariana e Marlon revelou para a gente a gravidez, primeiro nós levamos um susto, e ela disse assim: pastor, a gente quer falar com o senhor e com a Jerusa, vamos lá em cima. E aí a gente, a Jerusa, eles vão sair da igreja, o apartamento deles ficou pronto, eles vão morar em Correios, e eles vão embora da igreja. E eu olhei para ela: será? E aí deu uma carta para a gente, uma carta, eu não sabia quem era, mas Deus já sabia, de conhecer os tios, não é? E ali foi tremendo, foi nada daquilo. Olha que coisa, como é que é a nossa mente, né? Eu não sei o que você está pensando de Deus, você está pensando da sua família, você está pensando de tudo isso. Deus tem coisas maravilhosas para vocês. O poder dele é tremendo, é extraordinário, vai além das nossas imaginações. Mas para isso é necessário buscarmos uma intimidade com Deus tão grande. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 6, Jesus disse: eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim, olha só, olha a mão dupla, olha aqui uma aliança, olha aqui o compromisso, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A sua família foi criada para frutificar a graça de Deus. A sua casa foi criada para frutificar as maravilhas de Deus, o poder de Deus sobre todas as coisas. Eu não tenho dúvida que esse mês de maio, muitas orações serão respondidas, teremos vigílias, vamos estar com os nossos joelhos dobrados. Amanhã temos a semana de oração da família, às 7 horas da manhã. Nós temos reunido online com o Ministério do Louvor, com as irmãs da oração, porque a igreja que ora tem bênção para contar. A igreja que busca a direção de Deus, aquele que está ligado, aquele que é a vara, aquele que permanece no Senhor, aquele que reconhece que o Senhor está revelando a sua glória, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí Jesus, ele é enfático nisso. No capítulo 24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra. Ah, quantas pessoas que já ouviram a palavra, quantas pessoas já ouviram as promessas do Senhor e continua desabando. Os sonhos desabam, a saúde desaba, ele não tem estrutura, vem o desespero, vem a dor, vem a angústia, vem o medo, vem a ansiedade. Mas Jesus, ele deixa bem claro, mas ele é comparado com um homem prudente, que pratica a palavra. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força aquela casa. E ela não, porque tinha sido construído sobre a rocha. Talvez você nesta manhã precisa construir o seu relacionamento com Deus
Talvez você nesta manhã precisa reconstruir o seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Talvez nesta manhã você precisa reassumir o seu compromisso com o Senhor, de servi-lo fielmente, dedicar a sua vida a Ele, de honrá-lo, buscando acima de todas as coisas. É tempo de você olhar para a sua vida e reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é, tem sido permissão, tem sido graça de Deus na sua vida. Mas em nome de Jesus, se firme no Senhor. As tempestades vêm, as lutas elas vêm, mas se firme no Senhor, não desista. Ele não desistiu de você. Ah, mas eu estou passando por isso. Ele vai revelar o seu propósito. E sabe qual é o propósito? A glória dele, do Senhor, será manifestado naquilo que você está passando. Mas também aqui Jesus, ele deixa bem claro também, a partir do verso 26, porém todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, em algumas traduções louco, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ah, queridos, como nós temos visto, temos observado tantos lares com potenciais tremendo desabando. E por incrível que pareça, conhece a palavra, já ouviu a palavra, mas não pratica, não se fortalece, não compreende, desistem, abandona Cristo, abandona a igreja, abandona os amigos, abandona até a si mesmo. Conhecem a palavra, mas não pratica. Mas que palavras são essas? De Mateus capítulo 5, 6 e 7. A vida cristã está baseada ali nos ensinamentos de Jesus. Não é uma religiosidade, não é um tradicionalismo, não é algo denominacional, não é algo humano, mas é de Deus. E mais uma vez eu desafio você, em nome de Jesus, creia no poder de Deus, firme na palavra do Senhor, creia nas promessas do Senhor, porque Ele continua sendo Deus. Às vezes desaba, às vezes cai. Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim. Um resumo do testemunho do Dirceu, no dia 18, quando ele chegou bem no fundo, depois de tudo que você possa imaginar, você vai ouvir o testemunho dele, dia 18, pela manhã. No dia da conversão dele, ele saiu da sua casa, ele foi para fora, olhou-se no quintal, olhou assim: Deus, eu sou tão ruim, que nem a morte me quer. Quando ele acabou de falar isso, ele ouviu uma igreja cantando um hino. Sabe qual hino? Vem dia 18 ouvir o testemunho dele. Jesus mudou a sua história, porque a sua vida, desde o seu nascimento, a sua vida, a família, estava sendo construída sobre a areia, e a queda foi grande, foi muito grande, mas Deus o levantou tremendamente. Hoje é um testemunho forte de uma vida firme na rocha, firme em Cristo. Por isso, nesta manhã, firme em Cristo, busque as coisas do alto, leia Mateus 5, 6 e 7, seja prudente, construa sua casa na rocha, chame Jesus para ser o Senhor da sua vida, chame Jesus para ser o Senhor da sua casa. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos,
aquele que os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama, olha só, será amado de meu Pai, e eu o amarei. E aí vem algo mais importante: e me manifestarei a Ele. Você já percebeu, você já sentiu a manifestação de Deus dentro da sua casa? Você já sentiu, já experimentou a manifestação de Deus na sua casa, na sua vida? Então você ama o Senhor. A base do nosso relacionamento com Deus, a base do relacionamento de Deus com a gente é amor. João 3,16, o que diz? Porque Deus que coisa linda, é o amor de Deus manifestado, revelado, mostrando a cada um de nós que Ele é Deus. Mas tem um versículo também muito interessante, João 8,47, quando Jesus ele fala sobre essa casa, sobre esses dois fundamentos. João 8,47 diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não os ouvis, porque não sois de Deus. Forte, né? Ainda bem que foi o Senhor que falou, não sou eu. Por isso que Jesus, ele reforça em Mateus sobre os seus ensinamentos, porque tem muita gente que não ouve, porque não é de Deus, não pratica, porque não conhece o amor de Deus, ainda não tem uma experiência real, profunda com Deus Todo-Poderoso, ainda não confia em Deus, ainda não construiu a sua vida na rocha. E o texto deixa bem claro: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus e pratica, é prudente. Por isso vós não os ouvis, porque não sois de Deus. Tem muita gente simpatizante com o Evangelho, simpatizante com Jesus. Oh, Jesus, rapaz, tremendo. Jesus um dia falou que Ele estaria comigo para sempre. Conhece a história de Jesus, às vezes até no Natal comemora, muitas vezes até de forma errada, mas comemora. Houve alguma coisa. Mas se você não pratica, você não conhece quem Ele é e o que Ele pode fazer. Marlon e Mariana assumiram um compromisso de buscar o Senhor. Uma vez só, né? Foi só um domingo pela manhã, não é isso? Todos os dias e todas as noites, clamando ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele quer que você construa a sua vida, sua casa, sua família, num relacionamento profundo com Ele. E sabe qual é a forma que Jesus revela isso? Através de entrega da sua vida. É exatamente isso que nós vamos estar realizando agora, a celebração da ceia do Senhor. E é uma das ordenanças que o Senhor deixou para a sua igreja: o batismo e a ceia. E quem pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, todos aqueles que foram batizados biblicamente, todos aqueles que estão em comunhão com Deus, comunhão com a sua igreja. Então nós somos convidados pelo Senhor a participar desse momento. Mas a recomendação de Jesus é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você agora não vai avaliar sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, você vai avaliar a si mesmo. E esta manhã é uma oportunidade de você reafirmar o seu compromisso com Deus, dizer: Senhor, eu te amo e eu quero continuar firme, eu quero construir a minha vida na rocha, eu ouvi hoje a tua palavra e eu quero praticar, eu quero ser prudente. Talvez nessa manhã você possa até reafirmar: Senhor, eu quero voltar à tua presença, eu quero
praticar a tua palavra, quero viver, porque eu te amo. E o amor é demonstrado, ele é revelado.